Olá você! Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Samile Fonseca, direto ao Ponto a Ponto Mulher, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Olha só, os livros infantis frequentemente abordam a saúde emocional das crianças ao explorar temas como amizade, empatia, luto, autoconfiança e autoconhecimento. Muitas histórias ajudam os pequenos a identificar o nome de emoções, proporcionando um espaço seguro para discutir sentimentos. Além disso, personagens que enfrentam desafios emocionais também podem servir como exemplos e oferecer as estratégias para lidar com situações bem difíceis, que promovem, assim, um entendimento mais profundo e uma maior resiliência. Denise Vaz Bela e Emily Lima são duas pedagogas baianas que partilham interesse em comum: educação e literatura, com os livros Kit, Sabe Esperar e Léo, o Camaleão. As autoras ampliaram o espaço de pertencimento, fazendo dos livros terreno fértil para falar de temáticas que fazem parte da vida das crianças, pais e educadores. A gente vai falar agora com elas e bater um papo bem descontraído e saber como é que, de fato, a literatura pode influenciar esse meio que é entre pai, mãe, filho, família, que de fato parece ser um triângulo ali, um quadrilátero ali, tudo envolvido, mas não é tão fácil de lidar, na verdade. Sejam bem-vindas, tá? Obrigada, Samile. É um prazer estar aqui com você. Também. Você também é pedagoga, gestora, né, de uma creche municipal. Me diga, como pedagoga, né, você resolveu escrever um livro? Foi essa a sua interação já com criança, com jovens? De onde que partiu essa ideia? Desde criança eu já queria ser professora. Então, assim, eu sempre me identifiquei com a profissão. E professor lida com criança, porque eu sou professora da primeira infância, gestora de uma creche da Rede Municipal de Salvador. E aí, ao observar a relação dos pais com as crianças, eu me deparei com a questão da paciência, que é uma questão que, num mundo tão acelerado, que se resolve tudo com um clique, os pais não têm tido paciência para educar. Nem tempo e nem paciência. Atende de forma imediata. E por isso nasceu a minha literatura infantil, Kit Sabe Esperar, que é um livro de protagonismo negro, né? Porque eu reflito a minha personalidade. E ele, além de estar contando a história de uma menina que já desenvolveu a paciência, eu também dou dicas para os pais, porque são os pais os responsáveis pela educação das crianças. Já tem uns 3 meses, mais ou menos, que esse bacana. Livro chegou até mim. Muito obrigada. E você, Emily, me conte, sendo pedagoga também, né? Também, pedagoga. E psicóloga. Isso. E entrar nessa literatura infantil, porque você também, como psicóloga, você trabalha diretamente com crianças, né? Inicialmente com crianças, mas também esse público adulto faz parte por conta de uma orientação, né, parental, que também acontece nos atendimentos. Mas a minha história começa também no espaço da escola, né? Também tem uma caminhada grande aí dentro da educação, como pedagoga, e eu lido justamente com crianças com essa faixa etária de 5, 6 até 10 anos de idade, e que me fez pensar muito sobre essa dinâmica do sentir. E essa dinâmica do sentir veio despertar muito isso forte no processo da pandemia. Então, foi lá que tudo começou também. Essa vontade de escrever, essa vontade de colocar para fora uma voz que muitas vezes as nossas crianças elas precisam, e as suas famílias também, né? A gente poder chegar até elas. Então, a proposta das literaturas, tanto na clínica quanto na escola, surge a partir desse olhar, né? É preciso cada vez mais cedo nós levarmos para as crianças e para as famílias essa capacidade de sentir
e despertar cada vez mais, identificando aquilo que a gente sente, nomeia aquilo que a gente sente. Sim. A gente estava conversando, para que vocês entendam, um pouco antes, né, de começar, e falando desse vício que tem com a tela, né? Que muitas vezes se anula a presença do pai e da mãe, se terceiriza, né, essa educação. Vocês duas, como pedagogas, educadoras, né, trabalham diretamente com crianças. O que vocês acham sobre essa influência? Eu queria que debater um pouquinho sobre isso, pode ser? Como eu falei, eu sou gestora de uma creche, então as crianças são muito pequenas, 2 e 3 anos. Então, no nosso planejamento, nós evitamos usar os recursos tecnológicos. A gente explora a natureza, temos jabutis, verdes, árvores, uma bananeira na creche. Usamos materiais não estruturados, tampinhas de garrafa PET vazia, para que as crianças voltem a produzir a criatividade, que é uma coisa muito importante no nosso dia a dia. E por conta de estar limitado ali a tela, sentado, ser tudo pronto, as crianças não têm desenvolvido a criatividade, né? Então, a literatura é um instrumento para que a criança saia da tela, desenvolva a criatividade, a imaginação, o pensamento, e é indispensável na educação das crianças que tem sido prejudicada por conta do excesso de telas. Não que ela não seja necessária, mas o excesso da tela prejudica muito a formação da criança. Engraçado, são dois viés, né? Porque há especialistas técnicos que falam que a criança, né, hoje em dia, cada vez mais está ficando capacitada no intelecto, né, de ter mais informações, conseguir assimilar essas informações e dialogar. Mas, em contrapartida, vem essa parte, como você falou, da criatividade, que a criança termina sendo tornando-se um robozinho repetitivo da consequência do que ela lê, né? E vê ali naquela tela, pronto. Então, exatamente. A parte se torna inclusiva, ela se torna não sociável, não é isso? E, de repente, a criança... E tem muitos médicos, inclusive pedagogos, psicólogos e ortopedistas. Então, há muitos técnicos, a academia toda de saúde envolvida, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco como psicóloga. Eu vejo como especialista, né, desse público também, o equilíbrio que a gente precisa dar, né? Nós não podemos desvincular essas crianças de um contexto que elas já nasceram, né, num processo mesmo de digital. E quando nós atentamos para isso, a gente precisa estar muito mais olhando para essa necessidade de equilíbrio. Então, o que eu posso oferecer ao meu filho em contrapartida desse momento que ele tem de uso, por exemplo, de assistir um desenho, né? Porque as crianças, elas vão comentar na sala de aula, elas vão comentar nos espaços onde elas vão circular. Então, às vezes fica até distanciado muito dessas questões e desses lugares, mas é preciso que a família, então, a escola, então, possa estar contribuindo para essa percepção. Onde eu posso equilibrar? E aí a Denise está falando muito dessa possibilidade de levar à criança outros recursos. Então, a gente tem na escola, por exemplo, uma atividade de vida prática, que é voltar para fazer algumas coisas que na vida prática a gente acaba desenvolvendo outras habilidades, né? Habilidades motoras necessárias para essa construção, para essa criança, né? Que não é somente o cliquezinho, o dedinho subindo, mas de andar, correr, falar, né? Sentar, pular. Então, são necessidades mesmo que a gente percebe isso. No consultório é diferente? Não. A gente também recebe crianças que têm algumas necessidades e a gente precisa desenvolver, né? Então, o que é que um especialista, né, que você falou aí do ortopedista, fala muito dessa postura das crianças que ficam muito tempo com o pescoço, né, com o corpo ainda só com os dedinhos sendo exercitados. Então, tem consequências a partir disso. Então, todo esse movimento que a gente faz na escola, na clínica, é pensar no desenvolvimento integral dessa criança em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos que a gente está tentando falar. Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente vai abraçar um pouco esse olhar. Teve uma grande polêmica há pouco tempo aqui, no Brasil, inclusive. Vamos dizer assim, tem alguns temas. Um deles também me chama a atenção, já que a gente está falando de celular. Duas escolas aqui privadas grandes de Salvador proibiram, né? Estão querendo proibir, alguns pais foram lá, resistiram, não quiseram, das crianças.
Vocês, como ambas são pedagogas, gestoras, escritoras, o que é que vocês acham disso? Por exemplo, a escola banir, não pode, já que não está disciplinando de uma maneira, a gente proíbe até que se entenda, né, que o aluno ali tem que estar 100% na aula. É o que a Emily falou, está faltando o equilíbrio, né? Porque a família tem perdido o controle da educação e está sobrando para a escola isso. Então, se em casa os meninos não têm limites para usar a tela, e na escola ele precisa ter um equilíbrio entre tem o horário da tela, mas tem o horário da leitura, da escrita, da atenção. Então, enquanto o professor está falando, o adolescente, a criança está no celular, ele não está atento ali. Então, está tirando esse momento da escola. Então, é esse equilíbrio. Eu acho que não precisa tirar, né, de forma radical, mas também a tela está atrapalhando o processo de educação. E isso é um problema geral, generalizado, por conta que já vem de casa sem os limites. Então, as famílias precisam se comprometer com a educação dos seus filhos e dar os limites, para que a escola seja colaboradora. Porque se ficar essa responsabilidade apenas na escola, a gente não vai lidar. E aí vai ter que realmente proibir para que a escola consiga no triângulo, né? Casa, escola e família, isso, né? Tem que ter o equilíbrio, para que tudo tenha um equilíbrio harmonia. E dentro se cria um indivíduo para a sociedade. Exato. Né? E quando a gente fala muito dessa palavra proibição, né? O que é que acaba gerando a partir daí? Então, ao invés da palavra ser proibição, o que será que a gente pode estar desenvolvendo também aí nesse espaço da casa, né? Da família? Seja a família, quando eu digo assim, não aquela família que a gente traz no modelo tradicional, mas é uma mãe com o filho, a avó que cria essa criança. Então, eu acho que nesse lugar há um espaço para o diálogo e aprender a lidar com tudo isso, né? Então, eu digo muitas vezes, inclusive na literatura, quando eu trago o primeiro livro, que a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. Elas estão aí, elas circulam aí, né, o tempo inteiro, e muitas vezes a gente só quer ficar sendo feliz, alegre, né? A tristeza não tem lugar, né? A raiva não tem lugar, porque muitas vezes culturalmente foi trazido isso como feio, né? Como não permitido. A mesma coisa é o espaço do diálogo que precisa ser construído na família. E eu sou, assim, extremamente concordando. Quando eu vivo esse espaço da casa e da escola, eu entendo perfeitamente que se não existe um diálogo para construir isso dentro do espaço da família, né, vai se levar para todos os ambientes e não é só a escola. A escola é porque é esse lugar coletivo, que nós precisamos, inclusive, usar algumas ferramentas por conta do processo pedagógico e educacional, mas muitas vezes ficamos assim, sem poder fazer isso pedagogicamente, pelo fato do uso ser descontrolado, desordenado, né? E a gente tem um outro ponto, me permita, Samile, por favor, falar um pouquinho a respeito das referências. Eu trago muito isso nas minhas falas, né? Essa referência, e aí eu não digo uma referência perfeita, né? Essa referência que a gente traz das nossas famílias, porque todas elas têm o seu modo de funcionamento, mas muitas vezes a gente também está lá conectado o tempo todo, ligado o tempo todo e não tem espaço para escuta para aquele filho que está ali dizendo, mãe, me dê atenção, olha aqui para isso que eu tenho, que eu fiz, né? Então, isso é muito de uma referência. Não há o diálogo, né, dentro de casa, né? Se o pai e a mãe são referências, cultivar. Né? Como é que vai ter? No livro Kit Sabe Esperar, além da história de Kit para ensinar as crianças a terem paciência, eu dou as dicas aos pais e a primeira dica é dê exemplo, seja paciente. Então, como é que eu digo? Não coma com o celular na mão e eu como com o celular na mão, né? Então, esse exemplo é indispensável, que a gente quer cobrar dos nossos filhos, das nossas crianças, algo que nós mesmos não fazemos. O ritual familiar de sentar à mesa, né, gente? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Com certeza. Olha, a gente está encerrando aqui o primeiro bloco do Ponto a Ponto Mulher com essas duas escritoras, pedagogas, mulheres maravilhosas, Emily e Denise Vaz Bella, que ela adora esse Bella, gente. Já a gente volta para o segundo bloco, a gente vai falar mais sobre a literatura infantil.
voltando aqui com o segundo bloco do Ponto a Ponto Mulher, falando sobre a literatura infantil, a maneira que a gente vê o mundo hoje e, claro, as crianças também, com duas escritoras maravilhosas, Emily Lima e Denise Vaz Bela, maravilhosa, aqui a gente está discutindo. A gente estava falando no último bloco, no primeiro bloco, sobre essa harmonização, né? Um ritual. Eu lembro, né? A gente fala que parece que tem tanto tempo que a gente não tem rede social, né? Mas vamos dizer assim, até 2018, 2017 já não era tanto assim, né? Não se falava tanto em Instagram, WhatsApp, se tinha, mas não era tão usado assim, até 2004, vamos dizer assim. Então, o ritual de chegar à mesa, na hora do almoço não, porque hoje em dia a gente lidar com a família é diferente, mãe trabalha, pai trabalha, mas no jantar, por exemplo, que senta os três para tomar um cafezinho, tudo, não há mais. Você falou uma coisa interessante, Denise, se a mãe não dá exemplo, o pai não dá exemplo, como é que eu vou abordar o filho que está no celular, né? Exatamente, né? Então, a família tem que ter esse cuidado de dedicar tempo, né? Porque às vezes a gente passou o dia todo fora, né? Botou o filho em várias atividades, enquanto a gente estava né? Cansa, cansando. menina. Mas quando a gente chega, a gente tem que parar para ouvi-lo, Sim. né? Para atendê-lo, para dar um carinho, botar no colo, dar atenção. E aí, esse exemplo, ler para a criança antes de dormir, contar uma história. A criança ainda não sabe ler, mas desde pequena a gente tem que apresentar a literatura, ler para as crianças, ler com as crianças. Então, esse tempo dedicado à educação dos filhos é imprescindível. Você tem outros livros, né, Lady Kit? Mostra aí pra gente os outros. O primeiro livro que eu publiquei é a minha autobiografia, Uau. que se chama Eita Mulher Arretada, Maravilha. que é um livro onde eu conto a minha história de vida e eu também considero como um livro de autoajuda, porque através da minha história eu busco ajudar as pessoas a saírem do lugar da queixa, buscar a realização dos seus sonhos e a sua felicidade. E além desses... dá mais spoiler aí, fiquei curiosa, mulher. É um livro onde eu conto a minha história, né? Que desde criança eu sempre quis ser professora, como eu falei aqui no início. E aí eu fui trabalhar com minha mãe numa escola. Na verdade, minha mãe trabalhava na escola, eu tinha 10 anos e fui junto com ela para ajudar ela a limpar, que ela trabalhava como limpeza, como faxineira. Só que como eu já sabia que eu queria ser professora, que foi o que eu fiz, eu ia ajudar minha mãe a limpar a escola, mas eu ia aproveitar a minha oportunidade. Era uma escola, era o meu sonho. Então, eu fui para a sala ajudar a professora. Que maravilha. E aí, quando chegou no ano posterior, aumentou o número de alunos na escola e precisou de um auxiliar. Aí a professora falou assim, olha, já que se Denise ficar aqui todos os dias comigo me ajudando, eu não preciso de outra pessoa. Ela aqui me ajudando, porque eu ajudava, mas não era integralmente, era nos momentos que eu não estava ajudando minha mãe a limpar a escola. E aí, assim, eu com 10 aninhos, eu já era auxiliar de classe. Que maravilha. E agora a gente deixa para quem quiser conhecer o resto da história, das minhas superações, das realizações, para saber como eu cheguei até aqui. Hoje, pedagoga, psicopedagoga, escritora, contadora de história, gestora de uma creche da Rede Municipal de Salvador e escritora. É só conhecer mais um pouquinho da minha literatura. Eu queria fazer uma pergunta bem direcionada a você. Nós somos 3 mulheres, né, com caminhos diferentes. As 3 devem ter tido caminho para poder chegar até aqui, né? Cada um com sua história, sua carga, seu peso. Não é fácil ser mulher também, não é fácil ser mulher de várias maneiras. Mas a gente sempre fala, ser mãe, você é mãe de uma filha. Uma menina de 24 anos. Você 2 meninos, um de 15 e um de 20 anos. Tudo bem, tudo bem. Aí eu queria saber, seria curioso, né? Até a gente que é o imediatismo, a mãe que é o imediatismo, a gente tem 3ª, 4ª jornada, 5ª jornada, chega em casa, ler um livro para contar histórias, mas o manual de instruções, a gente estava falando sobre isso. Se tivesse um manual de instrução, mas não tem, é a vida abruptamente que diz você é pai, você é mãe, e ali é o seu manual de instrução, não é isso? A gente deveria ter, né? Esse processo de ser mãe, ser pai, porque não é uma tarefa fácil, não é uma responsabilidade que a gente desenvolve assim com tanta tranquilidade, não tem manual. Cada filho é um filho, cada família é uma família, cada história é uma história. Então, será que eu também não tive, né, alguns movimentos diferentes na educação de minha filha? É claro que sim.
Será que todo momento eu tive também esse espaço de sentar com ela para poder contar a história antes de dormir? Lembro sim que eu tive, né? Mas não eram todos os momentos. Mas ela foi educada no processo da leitura, porque isso era uma prática dentro da minha casa, né? Então, cada um também vai buscando esses ajustes com aquilo que é possível também dar. Eu acredito muito nisso também, né, Samile? Por quê? Porque quando a gente estabelece aquele modelo de perfeição, talvez a gente fique muito engessado e a gente não se encontre naquele caminho e não forme aquela pessoa que a gente também deseja que tenha esse desenvolvimento integral. Então, muitas vezes, a história de Denise, a sua história, a minha história de tantas outras mulheres, elas perpassam por esse lugar. O que é que eu quero fazer de melhor para o meu filho, para a minha filha? E eu acho que isso, eu lembro muito de uma fase da minha filha que ela soltou, deixou a chupeta. Então, eu passei a contar uma história naquela hora, sair da minha cabeça. Não foi de livro, não foi de nada. E a chupeta deixou de existir naquele dia. São tantos processos, né, que passam. Pois o processo de educação, para quem não é pai ou mãe, talvez parece ser assustador. Isso. Algo assim, não dá. Tem muita gente... É muito pra minha cabeça. Ou posterga cada vez mais, né, o ato de ser mãe e tudo. Mas, em livros, o que vocês acham que uma literatura pode ajudar a criança, pode ajudar o adulto também? Com certeza. Na minha autobiografia eu falo que é para a gente sair do lugar da queixa e buscar a solução, focar no problema. Como ele falou, é possível. Hoje eu estou com dificuldade de lidar com meu filho, não estou tendo tempo, está muito no celular, mas o que é que eu posso fazer a partir de agora, né? Para melhorar isso, para otimizar o meu tempo. E a literatura é um caminho. É um caminho para você se formar, para você buscar alternativas, né? E é um caminho para interagir com sua criança, né? Para oferecer a ela esse novo caminhar, né? E o desenvolvimento da paciência, eu insisto nisso, é indispensável, porque o nosso mundo é muito acelerado. E a gente precisa ensinar nosso filho a esperar, e a gente precisa aprender a esperar. E a gente precisa estar trabalhando essas emoções com nossas crianças. Você não acha que a gente está ficando mais imediatista cada vez mais, querendo aquela solução e a resposta rápida, seja do filho, né, da criança, ou até mesmo a autocobrança? O pai, a mãe, terminam se cobrando muito, porque a gente tem de exemplo ali o que está na tela. Né? Que são histórias mal contadas. Perfeição. Exatamente, sempre há sorrisos e a gente busca aquilo, uma máscara, né? Vamos dizer assim, né? Então, você não acha que termina a gente querendo aquela solução imediata e termina não trabalhando de dentro para fora? Porque a educação é um processo, né? A gente não vai ver hoje o resultado do que a gente plantou hoje. A gente tem que todos os dias estar ali semeando o cuidado, o tempo, a educação, a paciência, né? Permitir que a criança chore, que faça birra, diga não e sustente o seu não, não atenda de forma de imediato, que a criança grite e você oriente o seu filho, porque às vezes para você não ver seu filho fazendo birra, para você não ver seu filho gritando, chorando, você atende de forma imediata, ou dá o celular, ou dá o que ele quiser para não ver aquela birra, ou até se cobra pela ausência do dia, quando chega em casa faz tudo o que a criança quer. E a educação perpassa no limite de ensinar a viver no mundo. Porque o mundo, ele não nos dá tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. Menina, não dá mesmo. Não dá, não. A gente descobriu isso, não é? Não é? Então, a gente tem que ensinar. E é em casa que aprende. A gente vai descobrir adulto. Eu tenho uma amiga que sempre falava isso pra mim. Adulto, quando você tá no banheiro, que o papel não aparece ali por acaso. Então, é um exemplo pequeno do que a vida traz. Tipo, as coisas, de repente, você vai descobrindo que tem que usar, tem que fazer, tem que crescer, tem que botar o lençol, tem que trocar. E eu acho que quando você não tem uma educação de casa, de coisas básicas, pequenas, não dá para caminhar pelo mundo. A gente não pode transferir responsabilidades. Cada um tem o seu lugar, né? Sim. Eu falo muito isso nas orientações, né, parentais. O que você tem de família e o que você espera da sua família? Porque cada um é diferente. E as histórias que a gente ouve não são iguais. Não, então, deve ser interessante. É muito interessante, porque cada um tem o seu lugar, tem o seu espaço, tem a sua forma de pensar. Então, às vezes a gente fica na cobrança com a criança, mas onde é que precisa estar sendo ajustado? Precisa ser ajustado nesse lugar. Então, quando a gente oferece a literatura, são inúmeras possibilidades que a gente tem. O camaleão é seu, né? Léo Camaleão. Léo Camaleão. Né? É a mutação, o que tem a ver? Você imagina
imagine que camaleão pressupõe o quê? A mudança. Mudança, né? E mudança, será que todo mundo está disponível e disposto a mudar? Então, Léo também cria essa resistência inicialmente, mas ele vai se percebendo que ele tem o seu lugar. Ele é um camaleão com todas as características que ele tem. Sim. E que se permitir a mudar em um determinado momento vai depender muito da natureza dele, da vontade dele, da situação, para que ele possa fazer esse exercício de mudança. E não esse outro que fala o tempo todo de dizer assim, muda a cor do cabelo, muda o jeito de você se vestir, muda isso, muda aquilo. E a gente vê muito isso nas infâncias, né? Nas crianças, por quê? Ah, não quero mais ser mais amiguinha, ou fulana não é mais minha amiguinha, né? Naqueles grupos de meninas, inclusive eu sinto muito isso forte nas crianças e nas meninas, porque mudou algum tipo de alguma coisa e não agrada a outra. Então, essa aceitação de si é um dos pontos assim fortes que eu trago com Léo. E a figura do camaleão é muda, não muda? E você sabia que nem todas as espécies de camaleão mudam de cor? Não sabia, tá Pois vendo? é. Mostra logo pra gente aí o outro livro do seu. Ah, tá. E o meu primeiro livro, esse é o primeiro, Qual a Cor da Sua Emoção? A primeira coisa que eu trago é essa perguntinha para a gente desconstruir. Será que realmente a alegria só pode ser amarela? Será que a raiva também só pode ser vermelha? Tem crianças que me dizem que o amor é vermelho, né? Então, esse exercício eu venho trazendo para as crianças. E aqui é o primeiro livro, eu vim buscar compreender essas emoções primárias como sendo aquelas necessárias para a gente poder entender as outras. Então, se hoje a gente fala de um mundo muito cheio de ansiedade, que é o imediatismo, que é essa visão muito para o futuro, né? Acontece o quê? Que eu não consegui ainda dar conta dessas minhas emoções primárias e que não são boas e nem ruins, são todas elas importantes. Agora, como a gente está encerrando aqui o segundo bloco, já a gente volta porque está ficando um assunto bem interessante. E falar, você sente vergonha, medo, você sabe a cor do seu medo, da sua vergonha, do seu amor? Então você vai descobrir já já. E daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco do Ponto a Ponto Mulher. Estamos voltando aqui com o terceiro bloco do programa Ponto a Ponto Mulher, falando aqui sobre a literatura infantil, onde a gente fala sobre medo, incertezas, resiliência e a importância da família estar sempre conectada com o mundo infanto-juvenil. Eu acho que é infanto-juvenil mesmo, né? Ainda mais adolescente. É a fase que pergunta tudo, que questiona. Eu acho que pergunta tudo até aquela infância, né? Nos 3, 4. Chega na adolescência, a gente encontra respostas e acho que é dono de todas elas, né? Verdade, né? Então, na infância que tem esse momento assim, esse disparar, né, das perguntas, que são justamente aquelas crianças com 4 anos, os porquês, a idade dos porquês que a gente chama. Como é isso, Denise, na escola? A Por que idade do isso? E porquê. para responder um bando de criança. É o período da curiosidade, né? Porque eles estão em formação, então eles precisam entender o que acontece no mundo. Então, a fase do porquê é essa, a fase de por que isso, por que aquilo, e perguntando. As crianças, lá na creche a gente colocou 2 coqueiros na grama, aí os meninos, um fala assim, olha, eu estou na praia, a minha escola virou uma praia. Então, assim, é a época de fazer as associações e a formação. Já a adolescência já fica aquela fase de transição. Ele não é nem mais criança, nem adulto. Ele está ali se achando, mas está meio perdido, aí fica rebelde. Aí é mais complicado, aí é mais para a Emily falar aí dos adolescentes. Hormônio, né? Ensaiando, não é? Sem saber onde é que eu fico. Tem horas que eu acho que eu sou criança, porque combina ficar ali sendo criança. Tem horas que não. Já sou uma adolescente, porque eu já posso fazer isso e aquilo. Então, é uma fase, como o Denise colocou, de transição, onde muitas vezes eles também sofrem por muitas questões que não têm assim tanta clareza. E aí é que está também aquela frase que muita gente fala, aborrecentes. Eu não concordo com esta frase ou com esta palavra, né? Sim. Que todo adolescente é aborrecente. Talvez ele esteja naquele momento precisando realmente de uma
orientação, de uma ajuda, como muitas vezes passam por esse processo de uma forma mais tranquila, apesar de toda essa mudança hormonal que a gente sabe que interfere, mas, por outro lado, a gente tem outros também que ficam aí perdidos, né? Precisando realmente de suporte emocional, um suporte mesmo familiar, que possa conduzir essa fase para que eles amadureçam. E a gente falando mesmo neurobiologicamente, o que essas transformações acontecem? O amadurecimento desse cérebro, por exemplo, acontece. Não é com 13, 14, 15, 16 anos. A gente vai perceber muito isso lá na frente com os seus 25 anos de idade, né? Sim. Então, a gente percebe muitos erros que vão acontecendo e é o papel nosso. Demora, né, esse processo de amadurecimento, né? Quando a gente vai chegando. E tem hora que passa até do destino, você fala, meu Deus, agora que eu estou amadurecendo, com essa experiência. E mesmo assim, há pessoas que com mais de 40, 50 ainda não tiveram. Eu acho que tudo tem a ver, talvez. Eu não sou psicóloga, eu fiz sociologia, a gente termina estudando um pouco da psicologia, comportamento social, mas a gente começa a perceber que, independente da idade biológica, tudo tem a ver com as experiências, né? Que vai dar amadurecimento ou não, a tristeza ou não, que é semiótica, né? Isso. O que é azul para um não é para o outro, o que remete, né? A cor do vermelho, que é amor, para um não é para o outro, que é a raiva, né? Você que acompanha esse início aí, como é para você? Você acha que teve uma grande mudança e o professor teve que se adequar a isso, né? O professor teve e deve se adequar, precisa se adequar, né? Mas o equilíbrio tem que ser mantido, né? Porque a gente precisa desenvolver a paciência nas crianças, porque ler é um exercício de paciência e aí, às vezes, prefere fazer o quê? Procurar lá no Google e copia e cola, não leu, não aprendeu. Sim. Então, esse processo de aprendizagem, por conta do imediatismo, ficou interrompido. Porque você já tem as respostas prontas. Você já tem os brinquedos prontos, as respostas prontas, e é tudo para ontem. Então, você não precisa nem se movimentar para ligar a televisão, né? Para ir no segundo andar. Então, assim, essa evolução da tecnologia é massa, é um grande avanço, mas muitas coisas têm sido prejudicadas. E na escola é visto essa mudança. Essa mudança por conta da entrada da tecnologia. Foram várias adaptações que tiveram aí, Exatamente. Né? A coordenação, a pedagogia, né? A coordenação educativa, né? De dizer assim, ó, não tem jeito, não pode mudar, o mundo evoluiu. Temos que acompanhar. Preparação de didática, né, dos professores, porque não adianta ter, como a gente teve na aula, né? Aqueles livros, quem descobriu... Não adianta. A criança já sabe, porque ela pergunta. Então, eu acho que a forma de ensino mudou muito. Que não adianta você ficar dizendo quem foi, o que foi, por que foi. É mandar. Você já sabe o que foi, procura no Google mesmo. Então, traga o que você pesquisou de lá para o conhecimento. Você acha que mudou isso um pouco? São as chamadas metodologias ativas, né? Para um mundo contemporâneo que vem atender. Porque senão a escola também fica distanciada. E muitas vezes, tudo que essa criança e esse adolescente precisa naquele momento, ela busca ali fora. Tem algo muito mais interessante, atrativo. Então, a escola precisa, sim, dessa adequação. Nós, professores, precisamos desse espaço também de formação. Eu acho que é importantíssimo para a gente, né? Tanto a nível tecnológico, quanto a nível também de que outras maneiras a gente pode inserir nesse espaço. Eu estava ouvindo, né, Denise colocar aqui, e a gente está falando muito do equilíbrio dessa relação do tecnológico com o que não é, né, sim, o analógico, sim, vamos dizer assim. A gente precisa estar o tempo todo também com esse olhar, porque nós temos um valor, né, a nível de a contramão desse processo, né, que tanto é oferecido e as crianças já têm fora disso, né, da escola, mas o que eu posso também fazer de diferente ali, que não exija tanto esse lado da tecnologia. Então, a gente insiste na literatura, um dos caminhos, a literatura, a brincadeira, o jogo, né, o reciclar algumas coisas a partir de determinados objetos para ser levado para a sala de aula. Então, muitas vezes a gente tem que voltar para aquele lugar de primitivo, sabe? Sim, de resgatar essas questões que valem a pena. E eles hoje não conhecem uma brincadeira de roda, por exemplo. Não é roda, é elástico, né? Que nunca brincou de elástico, ping-pong, baleado, né? Outras pessoas têm outro nome, amarelinha.
As crianças nunca não brincam mais disso. E na nossa infância, ao invés de ficar no celular, a gente ia procurar o que fazer. Com certeza. Então, a gente brincava de elástico, de Piscava a pega-pega, parede de da cada garrafão, van, né? 3-3 passará, Não brincar é, de não roda. Né? Eu fui num evento e fui brincar com as crianças. Vivo morto! Os meninos ficou tudo me olhando, ninguém sabia o que era isso. Eu tive que ensinar a brincadeira. Então, assim, lá na creche a gente procura resgatar essas brincadeiras da infância, para que as crianças se oportunizem, se movimentem, criem, brinquem bastante. Agora, incrível, quando você vai para o interior, ainda tem isso, né? Eu frequento muito o interior, ali do cerco da Chapada Diamantina, eu vejo as crianças que não têm o financeiro para bancar um aparelho celular, mas as crianças estão na rua e pequenas, são independentes, vai no mercadinho, sabe ver troco, dinheiro, sabe o que é um chuchu. Uma vez eu conheço uns pais de um adolescente que mandou comprar um chuchu e botou com batata. Literalmente, não sabia diferenciar, porque ele só via cozido, cortado. Então não tem o discernimento de... Você compara uma criança, é claro, intelecto do que for tecnológico, essa criança da cidade vai ter mais, mas em contrapartida, a outra criança do interior vai saber se virar muito mais socialmente, né? É o que a gente chama hoje das habilidades sociais, né? Então, hoje se valoriza mais a criatividade, hoje se valoriza essa resolução de conflitos, né? Dentro de uma relação. Quando você estava falando antes, nós somos essas pessoas mais relacionais, então não tem como negar essa relação nossa com o meio, né? Interferindo, eu interfiro no meio e o meio também interfere na minha educação, no meu modo de ver a vida, de conceber a vida e interagir com a vida. Entende? Com certeza. Eu queria agora, já a gente vai finalizar rapidinho, tá vendo o terceiro bloco. Mostra aí o restante desses livros aí, mostra aí todos pra gente. Eu sou organizadora desse livro que se chama Monstros e Gargalhadas, né? Eu sou organizadora, mas tem vários autores de todo lugar do Brasil que participaram dessa coletânea, que trabalha as emoções, que são histórias de terror, mas que tem um final engraçado. Então, trabalha as emoções como coragem, medo, felicidade. Além desse livro, eu também participo da coleção Letras e Rimas, que é uma coletânea de poesias com ilustrações para pintar. Ótimo. E na creche em que eu sou gestora, eu lancei a proposta para a minha equipe e eu, junto com a minha vice-diretora Karine Barbosa, organizamos esse livro e foi muito lindo, porque 23 profissionais da creche, professores, auxiliares, gestão, escrevemos poemas e textos para a primeira infância. E aí, esse livro foi lançado na Bienal do Livro, no Espaço Janelas Encantadas, e se chama Na Minha Creche Eu Sou Assim, que também todos os textos têm ilustrações para pintar. E os professores utilizam no dia a dia. O objetivo desse livro foi que os professores utilizassem os próprios textos sobre a primeira infância nas aulas, nas sequências didáticas, nas atividades. E está muito lindo esse livro, né? Aqui, por exemplo, é um texto escrito por Tawane Borges, que é a nossa professora, que é sobre não uso mais fralda ou desfraude, que acontece na primeira infância. É muito bacana para os pais, para os professores, e a gente usa na nossa unidade. E, além desses livros, né, tem os que eu já mostrei, que é a minha autobiografia Kit. E quem quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, me segue no Instagram, @DeniseVazBella. E quem quiser adquirir o livro, também pelo Instagram, pode ter contato com você e pode adquirir o livro? Eu posso mandar autografado para qualquer lugar do Brasil. Também encontra no site da editora Usina de Textos, os livros infantis, na Raiz Livraria e na Eita Mulher Arretada, no Amazon e na editora Rubi Editorial, no site. Maravilha. Mulher Arretada. E você, Emily Lima, pedagoga, psicóloga. Fala pra mim. Você já mostrou, né, das cores, né? Qual a cor dessa emoção? Já. E quero falar também que ele tem, assim, essa possibilidade de interatividade, né? Nossa. Então, ao passo que a criança ela vai percebendo ou dando soluções para o personagem, ela vai também buscando com ela. O que é que eu preciso nesse personagem aqui, né? E construindo em termos de soluções. Então, ele também tem essa interatividade, tá? Mas acho que isso é para adulto também, viu? Adulto, né? Chegar ali, botar às vezes o adulto não tem desenvolvido muito essa percepção de identificar o que é que eles sentem, né? Confundem tudo. E Léo Camaleão, como eu já tinha dito aqui,
Ele traz uma história, né, que acontece, inclusive, na floresta amazônica, na nossa floresta. Tá linda as ilustrações. E ele vem buscando aqui essa relação com os seus pares na floresta, né, também, e trazendo aqui as possibilidades da gente poder descobrir, a partir do pensamento investigativo, né, como resolver algumas questões aqui presentes. E onde eu posso encontrar? Pode encontrar também no meu Instagram, @EmiliLimaPsi, né? Tanto um quanto o outro. Esse foi meu primeiro livro, esse é o segundo. E aí a gente vai, né, trazendo essas informações e enviando também para vocês, para todo o Brasil, através do correio. Que maravilha! Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, falando de temas tão importantes. Voltem sempre, a TV Alba está aberto, tem outros programas aqui que com certeza a gente pode compartilhar muitas histórias, muita literatura de vocês, que além de ser didática, eu acho que serve como emoção, resiliência para o mundo, não só para criança, para pai e mãe, viu, minha gente? É isso, a gente está encerrando aqui o Ponto a Ponto Mulher. E siga aí pela TV Alba com toda a nossa programação. Tchau, tchau.